Boa noite, nossos amigos e demais companheiros que têm interesse pelos estudos do Espiritismo. Muita paz para todos e voltamos com uma nova apresentação do programa Conversando Espiritismo, conversando sobre a religião espírita. E nós consultamos o nosso e-mail e encontramos mais uma pergunta de um cidadão que ele se declara crente, é da Igreja Batista, e ele então escuta o nosso programa Encontro com o Espiritismo pela Rádio Jornal do Comércio, FM 99.5 aqui da cidade de Limoeiro, Rádio Jornal do Comércio, todos os sábados pela manhã, de 8h30 às 9 horas. E ele escuta o programa e diz que é da Igreja Batista, e ele então pergunta o que acha o Espiritismo da Bíblia. O que é que o Espiritismo diz da Bíblia? Se o Espiritismo considera a Bíblia como a palavra de Deus. E então, em resposta à pergunta deste senhor, nós dizemos que o Espiritismo não chega a tanto, porque a Bíblia é contraditória. Mas a Bíblia em si, no hebraico, que é na língua original da Bíblia, é uma coisa, mas as versões bíblicas dizem outras coisas, mostrando que há alterações aberrantes de uma tradução para outra. Nós sabemos que a Bíblia foi traduzida da língua hebraica para o grego, do grego para o latim e do latim para as línguas modernas. E nessas traduções há aberrantes contradições que não são propriamente da Bíblia, mas daqueles, dos líderes religiosos, que por interesses particulares, interesse para suas instituições religiosas, alteraram os textos bíblicos do original para as línguas modernas, para as que nós acabamos de mencionar. Então, há um texto, por exemplo, que diz lá na Bíblia que Deus, Jeová, não é, que ele se vinga das iniquidades e dos pecados dos pais na pessoa dos filhos, dos netos, dos bisnetos e das demais gerações. Este é somente um lance bíblico. E também diz que Deus vingativo, se vinga ainda da humanidade toda, de todas as gerações de Adão e Eva, pelo pecado de Adão e Eva. Então são essas contradições que o Espiritismo não chega a tanto de dizer que a Bíblia, literalmente falando, é a palavra de Deus, devido a essas aberrações, nessas interpretações e também nessas traduções. Aí o Espiritismo não chega a tanto. Mas o Espiritismo considera a Bíblia, porque o Espiritismo está na Bíblia e a Bíblia aprova o Espiritismo. Se você quer encontrar a palavra Espiritismo na Bíblia, não vai encontrar. Mas todos os princípios em que se estrutura a religião espírita estão na Bíblia. Não foi o Espiritismo que criou os princípios que o Espiritismo, se apoia. Não, o Espiritismo explica. E quais são os princípios que o Espiritismo se apoia? A existência de Deus, a existência do Espírito, a imortalidade da alma, ninguém morre, a manifestação das almas dos mortos, se comunicando com os vivos,
daqui da Terra. A reencarnação, a lei de causa e efeito, ou a lei de ação e de reação, ligada à lei do karma, conhecida como a lei do karma. E depois vem o quê? A lei das provas, das expiações e a pluralidade dos mundos habitados. Estes são os fundamentos do Espiritismo. Tudo isto está na Bíblia. E há muita gente que diz que a Bíblia condena o Espiritismo, quando na verdade a Bíblia não condena o Espiritismo. Quem faz esta afirmativa não conhece o Espiritismo e também não conhece a Bíblia. Porque o Espiritismo está na própria Bíblia e a Bíblia aprova o Espiritismo. De maneira que o Espiritismo, ele não diz que a Bíblia, literalmente falando, é a palavra de Deus, porque Deus não se contradiz. E o Espiritismo também não mostra, não apresenta um Deus vingativo. A Bíblia apresenta que Deus se vinga, está lá, se não me falha a memória, está ou no Gênesis, ou então em Reis, dizendo que Deus, Jeová, se vinga das iniquidades e dos pecados dos pais na pessoa dos filhos. Ora, este Deus vingativo não é o Deus de Jesus, não é o Deus do Espiritismo. O Espiritismo apresenta um Deus vingativo, cruel, desumano, injusto, que se vinga dos filhos, dos netos, dos tetranetos e de todas as gerações do futuro pelo pecado dos pais. Seria injusto. O Espiritismo não apresenta esse Deus. E Jesus de Nazaré também não apresenta esse Deus. Jesus diz: meu Pai não condena a ninguém, e eu também a ninguém condeno. Sobre a responsabilidade pessoal de cada um, Jesus diz a cada um segundo as suas obras, mostrando a responsabilidade pessoal de cada criatura humana, a cada um segundo as suas obras. É isto que o Espiritismo diz. Então, o Espiritismo não diz que a Bíblia, literalmente falando, do Gênesis ao Apocalipse, é a palavra de Deus. Mesmo porque a Bíblia foi escrita pelos homens. E depois vem as alterações das traduções da Bíblia. Daí surgiu uma diversidade enorme de religiões, sobretudo nos Estados Unidos. A cada esquina é um templo religioso, baseado nas interpretações, nas traduções bíblicas. Há muitas versões bíblicas. Aí se pergunta, nesse festival de Bíblia, onde cada uma se contradiz com a anterior, onde é que está a palavra de Deus? Onde está a palavra de Deus? Por este motivo, o Espiritismo não diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Respondendo a esta pergunta. E aqui nesse pequeno intervalo, a outra pergunta que nos é feita, nós, então, vamos ler alguns pensamentos aqui que vai interessar a todos. Diz aqui, o lar é a melhor escola de formação moral do homem. O lar é a melhor escola de formação moral do homem. Quando o lar se preocupa com a educação das crianças, mais na frente a sociedade terá menos marginais, porque a educação já veio da família, já veio do lar. Outro pensamento. Ora, o ímpio, aliás, o império sobre si mesmo é a base de todas as virtudes. Quer dizer, o homem que tem o hábito de exercitar o domínio de si mesmo, o império de si mesmo, através de autodisciplina, é a base, é a raiz de todas as virtudes. Dentro desta grande virtude, que é o homem dominar a si mesmo, ter império
sobre os seus instintos através da autodisciplina. Outro pensamento: as maneiras são a graça do caráter. As maneiras são a graça do caráter. Outro pensamento: um bom livro engrandece a alma. Um bom livro engrandece a alma. E falando num bom livro, que muita gente ainda pergunta o que se pode dizer de um bom livro. E então se dizia um filósofo lá de Portugal, ele dizia que um bom livro é um cego que guia, é um surdo que ouve, é um mudo que fala em silêncio, é um professor que rejeita os nossos erros, é um médico que cura, é um filósofo que aponta caminhos, é um religioso que consola, que alivia as dores morais, é o religioso que consola e é um mestre que educa. Este é um bom livro que engrandece a alma da pessoa humana. E nós então voltamos aqui com a outra pergunta do nosso companheiro. Ele diz: que relação tem o espiritismo? Que relação tem a religião espírita com o cristianismo do Cristo? Tem muita. Tem muita. Essa pergunta sempre é feita pelas criaturas. Ora, o espiritismo veio restaurar o cristianismo, obedecendo ou cumprindo a promessa de Jesus. Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, para ficar eternamente convosco. Logo aí estabelece a relação muito íntima entre o Espiritismo e o cristianismo, que os Espíritos ensinam que o Espiritismo é o cristianismo que volta, não na pessoa, na personalidade de Jesus, não, mas no ensino de Jesus, na doutrina de Jesus. Qual é o objetivo da doutrina de Jesus? É melhorar a criatura humana, tornar melhor o homem pela educação moral e espiritual, com base naquele princípio que Jesus ensinou: ama a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Ama o próximo como a ti mesmo, e não faças aos homens o que não querem que os homens te façam. Aí Jesus diz: aí estão as leis, os 10 mandamentos da lei de Deus, englobando a lei de Moisés, lá de Moisés, e englobando também os 10 mandamentos da lei de Deus e os ensinamentos dos profetas. Está tudo nesta confluência aí que Jesus ensinou. Então a base do Espiritismo é o que? Deus, Cristo e caridade. Deus, Cristo e caridade. E fora da caridade não há salvação. É o que o Espiritismo nos ensina. Então, aí está o cristianismo do Cristo de volta para humanizar as criaturas humanas, tornar as criaturas humanas melhores. Esse é o objetivo do Espiritismo, porque ele está aí, respondendo à pergunta do nosso irmão. Então, hoje, com essas duas perguntas e com esses pensamentos, nós chegamos ao final do programa Encontro com o Espiritismo, que é para reflexão e compreendermos que o Espiritismo não é aquilo que se pensa ou que se diz do Espiritismo, sem conhecer o Espiritismo. Porque condenar o Espiritismo sem conhecer o Espiritismo, por trás desta condenação existe uma leviandade. Como posso eu julgar a favor ou contra uma coisa que eu não conheço? O Espiritismo deseja ser lido, estudado, meditado, refletido, para depois ser combatido e ser condenado.
Mas quem não usa desse critério, por trás, condena o espiritismo sem conhecê-lo, tem leviandade. Então nós encerramos o nosso programa de hoje, sugerindo às criaturas, às pessoas que têm dúvida, que conheçam o espiritismo para depois condená-lo. E assim, muita paz para todos e retornaremos com encontro, ou seja, conversando sobre a religião espírita, e muita paz para todos.